Você pediu uma resposta a Deus, mas Deus não te deu nenhum sim, nenhum não. Isso acontece porque Deus muda a forma como você enxerga as coisas. Mas antes de continuarmos, eu quero saber se você pede respostas a Deus e não sabe como identificar. Eu deixei na descrição um material que vai te ajudar a dar clareza e discernimento espiritual, e você vai entender que Deus fala, mesmo sem palavras. Muita gente acha que Deus responde logo dizendo que é sim ou que é não, mas o que acontece é que na grande maioria das vezes, quase nunca acontece isso. Porque Deus, na maioria das vezes, não vem com respostas prontas, mas Ele começa a fazer você entender o cenário das coisas onde você está. Porque Ele quer te dar clareza, porque Ele quer desenvolver o teu discernimento. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 18. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Veja o que acontece em todo esse processo. Primeiro, Deus responde mostrando, não explicando nada. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava, atitudes que não via, situações que passam agora a te incomodar, coisas que não incomodavam antes. Aquilo que parecia certo já não parece mais. Isso, por si só, já é resposta. A resposta de Deus é como o teu corpo reage a coisas, a pessoas, a situações. E isso muita gente ignora, porque não foi treinada, porque não aprendeu, porque não foi exercitada nisso. A segunda coisa, a visão muda a decisão. Quando você começa a enxergar de verdade, você não precisa mais de uma confirmação verbal. A maioria das pessoas quer uma confirmação de Deus para praticamente tudo, quando na maioria das vezes, ou quase sempre, a resposta daquilo que você quer, daquilo que você pede a Deus, já está diante dos seus olhos. Mas muitas pessoas têm olhos, mas não enxergam. Muitas pessoas veem, mas não conseguem entender que aquilo por si só já é um sinal de Deus, já é uma resposta de Deus. Pode ser um sim, como pode ser também um não. É isso que você precisa aprender a entender de forma clara, simples e direta essas coisas. Terceira coisa que começa a acontecer, o erro é ignorar o que foi mostrado. O problema é que muita gente vê, mas finge que não viu. Continua pedindo confirmação mesmo depois dos sinais. Há casos que eu disse que a pessoa vê, mas por alguma razão ela ainda não estão com os olhos treinados para ver. Outras, elas veem, mas ignoram conscientemente estes sinais. Dão as costas, não querem saber, querem seguir apenas aquilo o que o seu coração está querendo naquele momento. Outro grande erro, porque enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, não segundo o seu próprio coração. Tem muita gente sendo guiado pelo seu próprio coração, achando que é Deus. Mas Deus não guia pelo caminho do erro, mas o seu coração vai te levar para um caminho de dores. A quarta coisa, clareza exige decisão. Quando você enxerga, você precisa decidir. E decidir nem sempre é fácil. Aquilo que você antes não via, que você não entendia, que você não percebia como uma resposta de Deus, agora quando você entende, quando você é uma pessoa espiritual, quando os seus olhos estão exercitados para captar aquilo que vem de Deus, agora você precisa
tomar uma decisão. Porque muitas vezes você precisa se desgarrar de coisas, de lugares, de situações, se afastar de pessoas, de ambientes, mudar o teu comportamento, a tua atitude em relação a certas coisas. Aqui é que muitas pessoas se perdem, porque muitas vezes elas não querem abandonar quem elas são. Cristo disse: negue-se a si mesmo e depois o siga. O que acontece é que muitas pessoas não querem abandonar os seus próprios caminhos, os desejos do seu coração, e querem continuar no caminho que elas acham, que elas acreditam que é o melhor caminho para elas. Deus confirma os passos de um bom homem, porque são firmados na verdade, mas Deus não confirma quem caminha no erro. Quem faz o desejo da sua carne é inimiga de Deus, porque Deus é inimigo da carne. A carne cobiça contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Quem está na carne não está agradando a Deus de forma alguma. Por isso que a porta larga e espaçosa, que conduz à perdição, muitas pessoas passam por ela, porque é necessário negar-se, necessário se derramar, reconhecer, se arrepender de corpo, alma, mente, espírito, mudar radicalmente quem você é, por amor a Cristo. É necessário nascer de novo. E o nascimento que vem de Cristo, pela água e pelo Espírito de Deus, não é para qualquer um. Por isso, apertado e estreito é o caminho que leva a Cristo, e poucos há que a encontrem, porque muitos não estão procurando passar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, que é o caminho da verdade, da justiça que vem de Deus. Aqui são os que muitos se perdem, pois preferem a porta larga. Veja agora este exemplo. Talvez você pediu uma resposta sobre uma pessoa, uma decisão ou um caminho e não ouviu nada claro da parte de Deus. Mas aos poucos tudo começou a mudar dentro de você. A paz já não é a mesma, o ambiente já não agrada, algumas coisas começam a dar errado, há confusão constante, algo que não se encaixa, que não faz mais sentido em você, algo que te incomoda, e aí você começa a se indagar, a se questionar por várias razões, por vários motivos e coisas que você muitas das vezes não consegue explicar, mas você sente que algo não está certo. Isso por si só, muitas das vezes, já é Deus falando com você, já é uma resposta dele dentro de você. Você está vendo? Algo que você precisa se perguntar. Deus precisa repetir algo que ele já me mostrou? A resposta é não. Se Deus já te mostrou, para que confirmação? Se ele disse sim ou se ele disse não, por que ele vai ficar repetindo tudo o que ele disse? Talvez o que falte muitas pessoas não seja entender o caminho, entender o que está acontecendo, mas apenas decidir. Pode incomodar, mas é a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos, porque essa é a vontade de Deus. Se você já sabe qual o caminho, se você vê sinais perto de você, se essa mensagem tocou no teu coração, é porque você já sabe qual é o sinal. E se você quer clareza, o material que está na descrição pode te ajudar. Clica lá e eu tenho certeza que a tua mente vai abrir mais para o discernimento espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa abrir mais a mente e entender sobre essas coisas. Fica com Deus.